Sabe, tem uma pergunta que com certeza já passou pela cabeça de quem faz ou já pensou em fazer terapia. Quando é que ela acaba de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, intriga a psicologia há quase um século. O que significa realmente o fim de uma análise? Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? É a questão de US$ 1 milhão. Será que é quando os sintomas somem, quando a pessoa se sente melhor? Ou será que tem algo muito, mas muito mais profundo acontecendo? E essa dúvida não é de hoje, não. A gente precisa voltar lá para 1927. Foi nesse ano que o psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, que era um colega bem próximo do Freud, publicou um artigo que, basicamente, balançou as estruturas da psicanálise. Ele começou a notar uma coisa nos pacientes dele, algo que o deixou com uma pulga atrás da orelha, e ele decidiu ir a fundo nisso. Para a gente desvendar esse pensamento do Ferenczi, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a questão que deu pontapé inicial em tudo. Depois, vamos entender por que a tal da cura pode ser, na verdade, uma grande armadilha. Em seguida, a gente vai ver a diferença entre uma melhora de verdade e uma simples atuação. E por último, vamos descobrir por que o verdadeiro fim da análise é, na verdade, um novo começo. Vamos lá, então, para a nossa primeira sessão. O ponto de partida do Ferenczi é super prático. É uma dúvida que veio direto da experiência dele no consultório. O que ele via era o seguinte: pacientes recebiam alta, sabe? Os sintomas que levaram eles para a análise tinham desaparecido, mas alguma coisa ele não encaixava. A mudança parecia frágil, superficial demais. A pessoa estava funcional, ok, mas aquela estrutura interna que causou o problema lá no início, essa parecia estar intacta. E isso nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa, a ideia de que a cura pode ser uma grande ilusão. O Ferenczi basicamente nos convida a desconfiar do que a gente vê na superfície. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, o sintoma some. A ansiedade, a fobia, a depressão, aquilo que fez a pessoa buscar ajuda não está mais ali visível. Mas do outro lado, o caráter, ou seja, o jeito que a pessoa se relaciona com o mundo, consigo mesma, isso não mudou. A raiz do problema continua ali quietinha, só esperando para gerar um novo sintoma lá na frente. E aqui tem outra distinção que é, nossa, fundamental. Uma coisa é a pessoa conseguir explicar a própria história, ligar os pontos, até usar uns termos da psicologia. Isso é o que a gente chama de compreensão intelectual. Outra coisa, completamente diferente, é a tal da convicção emocional. É quando a mudança é sentida no corpo, nas reações, no jeito de viver. Não é só saber sobre a mudança, é ser a mudança. Agora a coisa fica ainda mais interessante, porque na sessão 3, Ferenczi joga a luz em cima da dinâmica mais importante que existe num consultório, a própria relação terapêutica. Essa pergunta aqui é simplesmente genial e dá um nó na cabeça, né? Será que a melhora que a gente está vendo é real? Ou será que a pessoa só aprendeu a jogar o jogo da análise? Aprendeu o que o analista quer ouvir, como se comportar, o que falar para ser visto como um bom paciente? Para a gente entender isso, tem um conceito que é chave na psicanálise: a transferência. Tentando explicar de um jeito bem simples, é quando o paciente, sem perceber, começa a projetar no analista figuras importantes do seu passado, como o pai ou a mãe, e passa a se relacionar com o analista como se relacionava com eles. É tudo inconsciente. E é aí que mora o perigo, sabe? Pensa só, se o analista, sem querer, ocupa esse lugar de uma figura de autoridade, de um pai ou de uma mãe, o desejo de agradar, de ser o bom filho, pode se tornar gigantesco. É uma repetição daquele padrão infantil de buscar amor e aprovação. Então a pessoa pode começar a atuar, que está melhor, a esconder os sintomas, a dizer as coisas certas, tudo isso só para receber a aprovação do analista, criando uma cura que no fundo é pura performance. Então, o ponto central é este, olha só. A análise não é sobre ser um arqueólogo de memórias, sobre ficar só desenterrando o passado. É sobre transformar o jeito como essas memórias moldaram quem a pessoa é hoje. O objetivo é desmontar aqueles padrões rígidos que um trauma ou uma experiência difícil acabaram criando na mente. Ok, a gente já entendeu os problemas, as ilusões, mas então, como seria um final de análise de verdade? A sessão 4 vai nos dar justamente os critérios de Ferenczi para identificar essa transformação real. Não estamos falando de um ajustezinho aqui, um conserto ali, não. A gente está falando de uma reestruturação profunda, uma mudança que mexe no jeito que a pessoa pensa, sente e age no mundo. E aqui estão os sinais concretos disso. Primeiro, um autoconhecimento que não é só da boca para fora, é sentido, é vivido. Segundo, liberdade emocional. O que é isso? É não ter mais medo dos próprios sentimentos, poder sentir raiva, alegria, tristeza.
Terceiro, aceitar a realidade como ela é, com as dores e as delícias, sem precisar fugir. E por último, uma nova elasticidade, ou seja, a capacidade de responder aos desafios da vida de um jeito novo, criativo, em vez de ficar repetindo sempre os mesmos padrões. E olha, isso é muito importante deixar claro. O objetivo da análise não é criar um ser humano perfeito, sem falhas. A meta é outra. É criar um ser humano mais livre para ser quem é de verdade, mais autêntico e, claro, mais forte para lidar com os trancos e barrancos que a vida inevitavelmente traz. E isso tudo nos leva à nossa última sessão, que vira o conceito de fim totalmente de ponta cabeça. Porque o fim aqui não é um ponto final. Vamos comparar de novo. A ideia errada, o falso fim, é pensar na terapia como uma oficina mecânica. Você leva o carro, conserta o problema e pronto, nunca mais pensa naquilo. Já um término verdadeiro é mais parecido com aprender a dirigir. O instrutor vai embora uma hora, mas a pessoa agora sabe como pegar o volante e navegar pelas estradas da vida por conta própria. E este é o resumo perfeito de tudo. O processo de análise acaba quando ele foi internalizado. Quando a pessoa aprendeu a se observar, a se questionar, a entender as próprias reações. A função que antes era do analista, agora foi transferida para dentro da própria pessoa. E a gente termina com essa reflexão aqui. Talvez a questão nunca tenha sido sobre ter alta da análise, né? Talvez o verdadeiro objetivo sempre foi desenvolver uma nova capacidade de olhar para si e para o mundo. Uma capacidade que a pessoa leva consigo e continua usando pelo resto da vida. Uma boa ideia para a gente ficar pensando.